Voltamos aqui com a entrevista com Jimmy Sigler, que está contando pra gente a trajetória dele. Agora, Jimmy, vamos passar de Israel para o Brasil. Você falou que casou, teve 2 filhos, serviu o exército. E daí? Como é que você veio parar? Já fomos de Nova York para Israel, agora de Israel para o Brasil. Como é que foi essa passagem? Na verdade, tive 4 filhos, mas... 4 lá em Israel com essa esposa. 4 em Israel. Uhum. Bem, depois de 27 anos em Israel, cansei das guerras. Viver num país que vive em guerra constante é muito cansativo. Então decidi voltar para o Brasil, porque apesar de ter nascido nos Estados Unidos, eu morei no Brasil dos 2 aos 7 anos. Uhum. E dos 7 aos 13 no Uruguai. Uhum. Então decidi voltar para o Brasil e como eu tinha acabado de sair de um casamento, etc., então virei a página. E cheguei ao Brasil com dinheiro suficiente para comer e dormir por 30 dias. Uhum. Um pouco mais de $7, né? Um pouco mais. E aí, o que você fez nesses 30 dias que você tinha dinheiro? Arrumei um emprego. Sim, do quê? Arrumei um emprego como gerente geral de uma pequena empresa de software. E como é que você conseguiu esse emprego? Eu havia visitado o Brasil em 86, eu conheci os donos da empresa mãe, chamada Dynacon, mais conhecida como fabricante de videogames. Sim. E eles tinham essa pequena empresa de software, eles estavam sem líder. Então, me ofereceram, aceitei a proposta e assumi a gerência dessa pequena empresa, que na época tinha 8 pessoas. Ok. 16 meses depois, os donos da Dynacon decidiram sair desse mercado, em função da tal da SEI, que existia na época, que era a Secretaria Especial de Informática, Reserva de Mercado, etc. Aí eles decidiram fechar a empresa. Eu falei, puxa vida, fechar não. Eu tinha conseguido fazer a empresa crescer de 22 para 70 clientes em 16 meses. Eu falei, eu compro a empresa. Eles falaram, você compra como? Eu falei, bem, a gente faz tipo Casas Bahia, a prestação. Então comprei a empresa em 17 prestações. Não. Você comprou a empresa em 17 prestações. É verdade. Ok, aí a sua trajetória eu tenho certeza que foi fulminante. Como é que você estourou? Aqui tem um livro que você escreveu, Quem Mexeu na Minha Vida? A Fórmula do Sucesso e da Felicidade, vírgula, sem estresse. Por que a vírgula, Jimmy? Porque as pessoas vivem tão estressadas, correndo atrás de objetivos tão mundanos e esquecem de viver no meio do caminho. Então, como eu tive uma vida extremamente intensa, eu achei que eu precisava compartilhar o que eu aprendi. Por isso eu escrevi esse livro, que fala dos 4 corpos. O corpo físico, mental, espiritual e emocional. E aí, a vírgula quer dizer, dá para você atingir sucesso e felicidade sem estresse. Não precisa estressar. E aí, como é que você atingiu sucesso e felicidade sem estresse? Bem, eu não vou dizer que o tempo todo foi sem estresse, porque ninguém chega a uma empresa de 8 pessoas, a uma empresa de 500 pessoas, que é a nossa empresa principal hoje, a Proxys, que é um contact center multicanal, sem estresse. Mas sempre procurei o equilíbrio entre os 4 corpos, de tal forma que eu conseguisse chegar no que eu cheguei hoje, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, etc., na situação que eu estou. Muitas pessoas me perguntam qual é o teu segredo, né? Eu tenho um filho de 45 anos e perguntam como que você conseguiu isso? É realmente buscar o equilíbrio entre esses 4 corpos. Né? Porque se você trabalha somente um ou outro e os outros ficam largados... Eu vou um pouquinho mais além, Jimmy. Quais forças internas você acredita que fizeram você superar tudo isso que você superou e chegar onde você chegou? O que você destacaria de perfil que você tem que te ajudaram a conquistar o que você conquistou? É uma boa pergunta. Eu me faço essa pergunta muitas vezes. Eu mesmo não sei explicar tão bem qual é a origem da minha força, que virou também digamos, uma luz para milhares e milhares de pessoas que gostam daquilo que eu tenho para passar. Mas eu acho que, em primeiro lugar, um positivismo inquebrável, uma curiosidade infinita e um desejo de viver que não tem medidas. Há uns 30 anos atrás eu escrevi uma frase que resume realmente o meu moto de vida, que diz assim: eu quero viver intensamente 60 segundos em cada minuto,
60 minutos em cada hora, 24 horas por dia, todos os dias da minha vida. Puxa, Eu acho que essa é a força. essa é a sua força interna. E como é que você chegou na Proxys? Qual é a filosofia da Proxys? Como é que você chegou nela? A Proxys é uma empresa de relacionamento com clientes. Então a gente cuida dos clientes, dos nossos clientes, para empresas como Harley Davidson, Louis Vuitton, Toyota, Novartis, AstraZeneca, Eli Lilly e por aí vai. E a nossa filosofia é, em primeiro lugar, as pessoas. O nosso valor número 1 é ser humano, vírgula, sempre. No duplo sentido. Seja um ser humano e seja humano. Sim. Em todas as suas relações, em todos os seus momentos da verdade. Esse é o nosso valor principal. O que diferencia muito de empresas de call center, contact center, etc., porque ali é um negócio massivo, as pessoas são números, etc., e nós realmente valorizamos o ser humano. Claro que você tem que conciliar isso com resultados empresariais, não é fácil. O Brasil é um país complexo para você empresariar, mas é isso que a gente vem perseguindo ao longo dos anos. Você é muito requisitado para palestras. Qual é o assunto que você destaca nas suas palestras? Agora fiquei curiosa. Antigamente eu tinha uma lista enorme de assuntos que eu gostava de palestrar, desde marketing, CRM, marketing de serviços, motivação, etc. Agora meu tema preferido é um velho judeu sentado e contando histórias. Como assim? É o que as pessoas mais gostam. De escutar histórias. Quando eu sento sem PowerPoint, sem nada preparado e eu começo a contar histórias. As pessoas não me deixam ir embora quando eu começo a contar histórias. Mas você conta a sua história ou Histórias que eu vivi, que eu conheci pessoas que viveram, conclusões que eu tirei sobre a vida, porque eu não sei, por alguns motivos, pessoas olham para mim e acham que as minhas histórias são interessantes. Agora eu preciso explorar isso aqui um pouquinho só antes da gente começar a caminhar para o final da entrevista. Alguma situação inusitada por ter essa aparência física semelhante a Steve Jobs? Ah, muitas. Eu visitei a Apple. As pessoas me paravam na rua sem parar para tirar fotos. Não. Eu juro. Toda hora me paravam para tirar foto. Na verdade, quando ele estava vivo, eu olhava para ele e eu falava, não é possível. Sou eu. Eu mesmo não acreditava. Porque a semelhança é muito grande. É a única vez na minha vida que eu olhei para uma pessoa e falei, sou eu. Aí, obviamente, que a gente ajuda um pouquinho a sorte, coloca o óculos certo, etc. Mas, de resto, eu garanto para vocês que eu estou aqui sem Photoshop. Você se identifica com Steve Jobs de alguma forma na genialidade? Onde está a genialidade de Steve Jobs e de Jimmy Sigler? Não tem nenhuma comparação. Steve Jobs realmente é um gênio da humanidade que não tem muito comparativo. Eu faço humildemente a minha parte no meu pedaço, no meu pequeno mundo, buscando me aprimorar a cada dia. Aquela pergunta que você fez sobre o que me move, agora me veio à mente. Uma das forças que me movem é o desejo de me aprimorar a cada dia. E isso é um bom líder hoje em dia? É isso que é ser um bom líder? É isso que eu acho que ser um bom líder é muito complexo, mas é uma das características. Você ter a humildade de saber que o ontem não é nada mais do que a base para melhorar o hoje, e hoje é a base para melhorar o amanhã. Jimmy, eu tenho que encerrar a entrevista com uma pergunta que é o mote desse programa. Acho que tantos sonhos foram deixados para trás numa infância tão dolorida, tão difícil, uma história tão inusitada. Como é que você viveu os seus sonhos e qual o seu sonho hoje? Quando eu tinha uns 41 anos de idade... Quem ouve pensa que você é realmente você é um jovem com experiência. Você acredita que eu escrevi um plano para os próximos anos? Ok. E uma das coisas que eu escrevi é qual é meu sonho de consumo. Ah, o de consumo. Qual é? E eu escrevi assim, eu quero ser um dia tão rico
que eu possa comprar o meu tempo. E eu acho que eu estou começando a chegar nisso. Porque hoje eu tenho 500 pessoas, tenho uma equipe maravilhosa, que elas me permitem, inclusive, me dar o prazer de ser entrevistado por uma pessoa encantadora como você. Jimmy, pagou a entrevista agora, viu? Muito obrigada, eu quero agradecer aqui a sua presença, a lição que você deixou aqui pra gente. Espero que os seus 500 funcionários sintam muito orgulho ao assistirem essa entrevista. Você tem que parar um dia de trabalho na Proxys e colocar essa entrevista no ar para eles no telão. Você vai fazer isso? Oh, sim. Claro. Ok, muito obrigada. Minha gente, hoje ficamos por aqui, mas semana que vem eu volto com mais inspiração, mais histórias, mais sonhos para todos nós. Espero que tenham aprendido essa noite tanto quanto eu. Segunda-feira que vem, às 10h30 da noite, nos vemos por aqui. Até lá. Boa noite.